A vingança é doce? Ou é um veneno que consumimos gota após gota? Kratos acreditava que a resposta estava no sangue dos deuses, mas a cada inimigo que caía, a dor dele apenas aumentava. Será que no final valeu a pena? E mais importante, o que God of War pode nos ensinar sobre o ciclo destrutivo do ódio? Bora então comigo nessa jornada, galera! Kratos era um guerreiro espartano implacável, um general que não conhecia a derrota. Mas em um momento de desespero, cercado por inimigos, ele clama por Ares, o deus da guerra, para ajudar a ter força que precisava para vencer seus inimigos, e Ares atende. Kratos então recebe as lâminas do caos e se torna um guerreiro imparável, uma máquina de guerra. Mas o que ele não percebe é que naquele instante ele não estava apenas vendendo sua alma, ele estava acorrentando seu destino a uma sede de vingança insaciável. Manipulado por Ares, Kratos entra em uma vila tomado pela fúria cega de batalha. Ninguém ficará de pé, sem misericórdia. Mas quando a poeira baixa e ele abre os olhos, ele vê sua esposa e sua filha mutiladas pelas suas próprias mãos. O homem mais temido de Esparta, o guerreiro implacável, agora está de joelhos, coberto não apenas pelo sangue dos outros, mas pelo sangue de quem ele mais amava. E ali naquele instante nasce algo muito pior que a dor, a necessidade de vingança. Kratos não quer apenas matar Ares, ele quer que o deus sinta o mesmo que ele sentiu. O rancor é uma corrente, quanto mais nos agarramos a ele, mais nos afundamos. A vingança promete alívio, mas só entrega sofrimento. Quantas vezes nos sentimos traídos, feridos, injustiçados e acreditamos que a resposta está em revidar? Mas a vingança nunca cura, nunca cicatriza, ela apenas nos transforma em algo que jamais queremos ser. Kratos acreditou que matar Ares iria libertá-lo, mas quando ele finalmente empunha a lâmina de Ártemis e acaba com a vida do seu antigo mestre, a dor não diminui. O trono de Deus da guerra não preenche o buraco dentro dele, ele se torna mais poderoso, mas não menos atormentado. E é aqui que percebemos a grande armadilha da vingança. Ela não traz alívio, ela apenas nos aprisiona. E nós? Quantas batalhas estamos travando dentro de nós? Quantas correntes estamos carregando por não conseguir soltar o nosso passado? Kratos ainda não percebeu, mas a sua luta está longe de acabar. E tudo porque ele escolheu a vingança ao invés do perdão. O rancor é uma prisão, o perdão é libertador. O fantasma de Esparta continua atormentado, cada vez mais afundado em suas memórias, cada vez mais violento. Ele se tornou o deus da guerra, mas sua alma ainda está em constante batalha. E se tem uma coisa que o Olimpo não perdoa, é um deus fora de controle. Zeus observa Kratos e vê algo perigoso. Não um aliado, não um filho, mas uma ameaça. E uma nova traição acontece. Com um golpe impiedoso, Zeus usa a lâmina do Olimpo e destrói Kratos. Mas a morte não seria o fim de Kratos, não ainda. Ele volta do submundo com uma nova missão. Ele não quer apenas destruir Zeus, e sim acabar com todo o Olimpo dessa vez. Aí está o perigo da vingança. Ela não para, não conhece limites. Começa com uma pessoa, depois outra, e quando você percebe, sua guerra pessoal virou uma catástrofe. Kratos cada vez mais mergulha nesse ciclo. Quanto mais ele avança em sua vingança, se torna também mais brutal. Ele não hesita, não recua. Poseidon, Hades, Hermes, Hera, cada um deles cai diante da fúria de Kratos. Mas no meio dessa destruição, uma verdade incômoda se revela. Kratos está destruindo não apenas seus inimigos, mas também o mundo inteiro. As águas se revoltam, os céus desmoronam, o caos se espalha. A cada deus que morre, a própria existência entra em colapso. E a pergunta é inevitável: será que valeu a pena realmente? Até onde se deve ir para concluir a sua vingança? A verdade é que a vingança nunca tem fim. Ela nunca será o suficiente. Assim como Kratos, muitas vezes nos deixamos consumir pelo desejo de fazer o outro pagar. Mas a que custo? No final, não é apenas o inimigo que sofre. Nós também nos tornamos algo que nunca quisemos ser. Esse caminho não leva à redenção, apenas à autodestruição. Cada deus que cai sob suas lâminas só torna sua dor mais profunda, só o afunda mais nesse buraco sem fim. E assim como ele, quantas vezes nos sentimos injustiçados e deixamos o ressentimento nos consumir. Mas o problema é que quando fazemos da raiva o nosso guia, acabamos destruindo tudo ao nosso redor, inclusive a nós mesmos. Kratos então se vê diante de Zeus, o rei dos deuses, aquele que o traiu, que o matou, que o fez sofrer mais do que qualquer outro. Agora não há mais volta, o Olimpo está em ruínas, o mundo está em colapso e tudo que resta é o confronto final. O filho contra o pai, a fúria contra o trono.
E Kratos não hesita, a luta é brutal, sangue, trovões, gritos de raiva e dor. Zeus tenta resistir, mas a fúria de Kratos é simplesmente imparável. Golpe após golpe, ele desconta anos de sofrimento, anos de traição, até que por fim com o último ataque Zeus é derrotado. O grande rei dos deuses não passa de um corpo caído diante de Kratos. Então, o que sobra? Mas quando o corpo de seu pai está ali, sem vida, ele percebe a verdade cruel. A vingança não lhe deu nada. Não trouxe sua esposa de volta, não restaurou sua filha, não apagou seus pecados, não curou sua dor. O que sobra então é só o vazio e a dor. Esse é o grande engano da vingança. Ela promete justiça, mas entrega apenas desolação. Ela alimenta nossa fúria, mas nunca sacia nossa alma. A Bíblia nos ensina que a verdadeira justiça não está em nossas mãos. Quando tentamos fazer vinganças com nossas próprias forças, nos tornamos piores do que aqueles que nos machucaram. Kratos destruiu tudo, mas agora ele está só, sem inimigos, sem propósito, sem razão para existir. E é nesse momento que ele vê Athena. Ela surge não para oferecer conforto, mas para exigir aquilo que sempre quis, o poder que estava dentro de Kratos. Mas pela primeira vez, Kratos faz algo diferente. Em vez de ceder ao ódio e iniciar um novo ciclo de vingança, ele toma uma decisão inesperada. Ele pega a lâmina do Olimpo e a crava em si mesmo. Com esse último ato, Kratos finalmente se liberta das correntes da vingança. E talvez essa seja a maior lição. Quando deixamos o rancor nos consumir, ele nos transforma em algo que não queremos ser, mas sempre existe uma escolha. Podemos continuar presos ao passado ou decidir seguir em frente. Podemos carregar o ódio ou aprender a perdoar. Nem sempre é fácil, nem sempre é imediato, mas no fim, a verdadeira força não está em destruir os nossos inimigos, mas em perdoá-los, encontrando paz dentro de nós mesmos, assim como Jesus nos ensinou. Kratos nunca escolheu o caminho do perdão, e sua jornada nos mostra o peso de um coração que se recusa a deixar o ódio para trás. Quantos de nós estamos presos a ressentimentos? Mas a verdadeira redenção não vem pelo sangue dos inimigos, e sim pela escolha de abandonar o ciclo de dor e destruição. Kratos destruiu os deuses, mas nunca encontrou a verdadeira paz. Sua história nos ensina que a vingança pode até trazer uma vitória momentânea, mas jamais preencherá o vazio dentro da nossa alma. Somente o perdão tem o poder para nos libertar. E galera, eu não poderia deixar de citar como essa saga é fantástica. A jornada de Kratos marcou uma geração de gamers e atrai novos fãs até hoje. As batalhas são épicas e vários momentos do game são grandiosos demais. É que... atrás de mano, não é possível, velho. Não se esquecendo do... caramba, esse Kratos é muito embaçado, bicho. Pois é, quem jogou sabe do que eu estou falando. E galera, dá uma força aí pro canal, vai. Curte, compartilhe, se inscreva, comenta aí sua experiência quando você jogou esse game, ou o que você quiser falar aí nos comentários. Isso ajuda o YouTube a entender que esse é um vídeo relevante e me ajuda a criar mais conteúdos como esse. Então, valeu galera!